Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a aceitação da realidade, tá? Sobre essa habilidade que é tão importante para que a gente consiga de fato viver de uma forma mais leve e mais instalados na realidade, tá? Essa é a ideia. A aceitação da realidade, ela é uma habilidade que ela está dentro do módulo de tolerância ao mal-estar. E, por favor, vocês que estão aí me ouvindo ao vivo, comentem depois aqui no chat se faz sentido para vocês, conforme eu for dando até os exemplos aqui dentro desse breve encontro que a gente vai ter agora. Dentro da DBT, quando a gente fala sobre aceitação, a gente não fala sobre uma mera aceitação, mas a gente fala sobre a aceitação radical da realidade, né, que está dentro ali do módulo de tolerância ao mal-estar, que se divide em dois. E nessa segunda parte do módulo, a gente vai ver ali as habilidades de aceitação. E a aceitação radical é a primeira delas. E por que a gente fala radical? Né? Porque é uma aceitação que é para ser feita de forma completa e de forma total. E ela é pensada para ser utilizada em situações e eventos que não dá para a gente evitar. Sabe aquela situação que você tem na sua vida que costuma te gerar aquela intensa guerra interior, onde você fica ruminando o tempo todo, por que é assim? Por que comigo? Ou por que as coisas acontecem desse jeito? As coisas não deveriam ser assim. Sabe esse tipo de situação que dentro de você fica ali ruminando o tempo todo do porquê os fatos acontecem dessa maneira? Então, nessas situações, muitas vezes a gente precisa recorrer a essa habilidade, porque são situações que não são de uma fácil mudança. São situações que não é rápido para a gente conseguir solucionar esse problema. Como, por exemplo, algum comportamento que o seu cônjuge tem, que seu marido tem, que sua esposa tem, que não te agrada. Ou como, por exemplo, uma situação de doença crônica, que você tenha a sua saúde que é mais debilitada, ou você cuida de uma pessoa doente, seja um filho, seja alguém da sua família que você está junto e que tem uma doença. Então, isso não é algo que rapidamente a gente consegue mudar. Então, se você fica paralisado na rejeição dessa situação e desse fato, a tendência é que você fique na infelicidade, na amargura, na tristeza. E aquilo que era uma dor, porque de fato é doloroso quando você passa por uma situação com relação a ser a doença crônica, seja sua, seja de uma pessoa que você ama, né? Muitas pessoas, às vezes, que tiveram uma situação muito difícil no passado em relação a abusos, né? É um fato da sua história que não dá para modificar. Entende? Seja um fato do passado, seja um fato do presente que está acontecendo, uma situação na sua vida que está acontecendo, ou seja também uma possibilidade realista do futuro. Nunca vamos pensar em aceitar interpretações, mas só fatos realistas, tá? Então, sempre fatos realistas. Se você tiver dúvida sobre o fato que você precisa aceitar, sobre aquilo que te incomoda, manda uma mensagem para mim. Conversa comigo que a gente consegue aí peneirar bem se é de fato um fato ou é só uma interpretação e uma opinião sua. Mas são situações que trazem muita dor. Mas quando a dor ela não é aceita, essa dor ela é potencializada e ela se transforma em sofrimento. Entende? Então, por isso, a aceitação ela vem como um caminho. Como um caminho para transformar aquilo que é um sofrimento insuportável, que você passa o dia todo, muitas vezes, recusando e discutindo com você mesma, com você mesmo, mentalmente, e recusando e rejeitando aquela realidade, a gente transforma aquilo que é sofrimento em dor habitual, né? Não, muitas vezes aquela dor ela vai permanecer, né? Como nesses exemplos que eu fui dando aqui. Então, o que é a aceitação radical? Radical significa de modo completo e total. Então, é exatamente essa aceitação completa, integral. É aceitar em sua mente, no seu coração e em seu corpo. Por quê? Porque muitas vezes, até com o corpo, a gente rejeita a realidade. A gente tensiona o corpo, franze a testa, ergue os ombros e a aceitação, a não aceitação, a rejeição da realidade, ela está muito ligada à raiva.
Então, sabe situações que te geram uma irritação muito grande, uma raiva muito grande do porquê as coisas são assim? Geralmente isso está ligado à falta de aceitação. E a aceitação da realidade é quando você para de lutar com a realidade, para de ter acesso de raiva, para de se comportar como aquela criança birrenta que fala, não, mas não pode ser assim, o meu marido ele não pode se comportar desse jeito, o meu filho não pode se comportar desse jeito, não, mas porque eu não devia ter sido desse jeito, eu não devia ter escolhido aquela faculdade, ou hoje o meu trabalho, encarar o meu trabalho é muito difícil, então eu não queria, eu queria estar em casa com os meus filhos, eu queria estar vivendo de uma outra forma. A aceitação é quando você para de lutar com a realidade e acolhe ela. Deixa de ter acessos de raiva e abandona o amargor. E o que precisa ser aceito é a realidade como ela é, sejam fatos do passado, seja do presente. Ou também, e mesmo aquelas situações que não te agradam. Ou também aceitar que há limitações para o futuro de todos. Quando eu digo que mesmo situações que não te agradam, é porque é muito fácil a gente aceitar situações que nos agradam. É muito fácil a gente aceitar que quando a gente ganha bem, quando a nossa vida financeira vai bem, quando o nosso casamento, o nosso relacionamento vai muito bem. É muito fácil a gente aceitar quando todos estão com saúde. Agora, aceitar a realidade como ela é, diante de sofrimentos, é muito desafiador. Isso é muito desafiador. Então, para essas situações, essa habilidade vem ao encontro. Aceitar também que tudo tem uma causa, mesmo que a gente não conheça aquela causa, mas, inclusive, eventos dolorosos, eles têm uma causa. Mesmo eventos e situações que te causaram dor e sofrimento. E outro ponto é aceitar que a vida, ela vale a pena ser vivida, mesmo com seus fatos dolorosos. Mesmo diante de situações dolorosas, a vida vale a pena ser vivida. Mesmo diante de situações de escolhas ruins que você fez na sua vida, que hoje você vê que, poxa, eu podia ter feito melhores escolhas, a vida ainda vale a pena ser vivida. E por que aceitar, né, a realidade? Rejeitar a realidade, primeiro ponto é que rejeitar a realidade não modifica ela. Você ficar mentalmente dizendo, eu não queria que as coisas fossem assim, as coisas não deveriam ser assim, não muda nada. E o outro ponto é que, para mudar a realidade, primeiro eu preciso aceitá-la. Primeiro eu preciso aceitar a realidade para daí eu mudar ela. E a dor, ela não pode muitas vezes ser evitada, na maioria das vezes. Até mulheres que passaram pelo parto normal, né, que passaram pelas contrações, já vão saber muito bem desse ciclo, né, do medo, tensão e dor. A dor, ela não pode ser evitada. É uma forma que a natureza tem de sinalizar que alguma coisa não vai bem. Mas quando eu rejeito aquela dor, quando eu rejeito aquela realidade que me causa dor, aquilo que era uma dor se transforma em sofrimento. Por isso, né, muitas mulheres vão falar, nossa, eu venho uma contração, eu sinto dor. Fazer um paralelo, né, eu sinto dor, eu tenho medo, eu não aceito aquela dor, eu rejeito aquela dor, eu tenho medo daquela dor. Então, a próxima contração eu gero uma tensão tão grande que eu tenho mais dor ainda. Então, ou seja, você rejeitar a realidade só piora a forma como você encara aquele fato. A recusa em aceitar a realidade pode também te manter paralisado na infelicidade, na amargura, na raiva, na tristeza, vergonha ou em outras emoções dolorosas. Você recusar a realidade, recusar que os fatos são o que são, faz com que você fique paralisado naquela vida de reclamação. Ou naquela vida, se você não reclama, tipo, externalizando, você pode ficar naquela ruminação constante e com muita raiva em relação à realidade que você vive. E a aceitação, ela pode até te levar, num primeiro momento, a uma tristeza, mas geralmente ela é seguida de uma calma profunda. Ela, em seguida, ela traz essa calma, porque a aceitação, ela é um caminho de liberdade. Porque a não aceitação, geralmente, ela tá ligada a eu sentar no trono e falar como as coisas devem ou não ser. Mas espera, quem sou eu para dizer como a realidade deve ou não ser? Eu posso escolher como eu vou me comportar frente aos fatos. Mas quem sou eu para ditar como as coisas devem ou não ser? Mas é importante trazer aqui agora esse ponto de que aceitar a realidade não é aprovação.
Você vai falar pra mim, Aline, mas eu não tem como eu aceitar que eu passei por um abuso na minha infância. Não tem como eu aceitar que o meu marido, ele não se envolve na educação dos nossos filhos, que ele não está disposto a se comunicar comigo, ele não me dá abertura, que ele não contribui, enfim. Mas porque muitas vezes a gente associa a aceitação com a aprovação. E aceitar que os fatos são o que eles são não significa que você aprova, não significa que você concorda, não significa que você tem compaixão, que você tem amor, ou que você está passivo, naquele conformismo. Aceitar não é o conformismo, e aceitar nem é contrário à mudança, pelo contrário, para mudar muitas vezes eu preciso primeiro aceitar. E aí você vai falar para mim, tá bom, Aline, beleza, maravilha esse papo de aceitação. Mas não é simplesmente eu pensar assim e ter consciência de que eu preciso aceitar que já vai me fazer aceitar os fatos. Não, realmente. Né? Não é só, de fato, pensar que você já vai começar a passar a aceitar fatos dolorosos na sua vida. Por isso, você vai precisar constantemente redirecionar a sua mente. Constantemente, quando as situações vierem, você vai ter que... As situações de não aceitação, a rejeição, quando ela vier, você vai precisar se recolocar novamente no caminho da aceitação. Para e pensa. Você passou anos recusando aquela realidade, você passou muito tempo reclamando sobre um determinado fato, semanas que seja. Ou seja, você tem esse hábito de não aceitar que as coisas são o que elas são. Se você tem esse hábito, para você construir um novo hábito, isso leva tempo. Mas para isso, o primeiro passo é se colocar no caminho da aceitação. Esse é o primeiro passo. E para você se colocar no caminho da aceitação, você precisa fazer uma escolha. A escolha de aceitar em si não é a aceitação, mas ela te coloca no caminho da aceitação. Então, quando você se encontrar diante de um fato doloroso, onde você tem o caminho da rejeição e o caminho da aceitação, você precisa redirecionar a sua mente para o caminho da aceitação. Constantemente. Então, você pode usar 4 passos para redirecionar a mente. O primeiro passo é observe. Você vai observar que você não está aceitando. E dentro de você vai procurar por raiva, por amargura, por irritação, por evitação de emoções. Sabe quando você fica recusando? Você percebe que você vai entrar numa crise de ansiedade, você percebe que você vai ficar ali numa pilha de nervos e você começa, não, eu não posso me sentir assim, eu não posso me sentir mais uma vez assim, eu não posso entrar numa crise, eu não posso isso. Você fica evitando aquela situação. Você pode procurar dentro de vocês também por falas como, por que eu? Por que isso está acontecendo? Eu não aguento isso. Não deveria ser assim. A palavra deveria, geralmente, ela está muito ligada à não aceitação. Porque nós queremos dizer como as coisas devem ou não ser. Você pode, inclusive, substituir a palavra deveria por eu gostaria. Ou as coisas poderiam. Poxa, as coisas poderiam ter sido diferentes na minha história. Mas não foram. O fato é que não foram. E tá tudo bem. É isso que faz sua história única. Então, o primeiro passo para redirecionar a sua mente, para o caminho da aceitação, é perceber que você está rejeitando a realidade. Esse é o primeiro passo. Observe. No segundo passo, você vai olhar no seu íntimo e se comprometer intimamente a aceitar a realidade como ela é. Você vai se comprometer, fazer esse compromisso com você mesma de aceitar. E não se direcionar e não permitir a sua mente ir para aquele caminho fácil do julgar e culpar. Que a gente fala lá nos nossos pressupostos da terapia. Julgar e culpar pode ser sim um caminho mais fácil, mas não resolve o problema. No terceiro passo, você vai fazer novamente. A ideia é voltar o ciclo mais e mais vezes. Assim como quando... Não sei se vocês já perderam a chave de casa. Sabe quando a gente perde a chave de casa? E aí a gente começa a procurar.
Aí a gente procura dentro do bolso da calça e a gente percebe que não tá lá. Aí a gente vai procurando na bolsa e a gente vai procurando não sei onde e a gente já sabe que não tá no bolso da calça. Mas a gente não aceita isso. Em 2 minutos a gente volta pôr a mão no bolso da calça e fala, não, mas tem que estar aqui. E a gente procura de novo no bolso da calça. Sabe quando a gente faz isso? Isso é porque a gente volta a recusar a realidade. A gente volta a não aceitar a realidade rapidamente. Então você pode até fazer esse compromisso de aceitar. Mas muitas vezes, às vezes no mesmo dia, na mesma hora, na mesma meia hora, você vai voltar a recusar a realidade. Você vai voltar a rejeitar aquela realidade e ruminar várias vezes. Por isso, faça novamente, várias vezes. Continue redirecionando a sua mente para a aceitação toda vez que chegar a uma bifurcação nessa estrada, onde você pode rejeitar a realidade ou aceitar a realidade. No quarto ponto, você vai desenvolver um plano para no futuro flagrar a você mesma se desviando da aceitação. Você vai traçar um plano para você conseguir identificar que você está recusando a realidade, para que você volte para o caminho da aceitação da realidade. É isso que você vai fazer. Você vai perceber, poxa, é mais quando eu vejo X pessoa que isso é um gatilho para eu começar a rejeitar. É mais quando eu frequento tal lugar. Então, quando eu viajo e encontro a minha família em outra cidade, eu encontro aquela pessoa que me fez mal ou que me lembra, né? É assim que eu sinto. Ou é no final da tarde, quando eu tô esgotada, tô muito cansada, eu começo a rejeitar que os meus filhos eles não podem me desobedecer. E aí eu começo a ficar com essa raiva, essa irritação à flor da pele. Se você já sabe quais são as situações, você pode traçar um plano. E isso a gente vai conversar mais durante os encontros sobre esse plano. Mas você pode, inclusive, fazer uma antecipação. Você pode se imaginar naquela situação que você costuma rejeitar. E imaginar como se você já tivesse aceitado. Como você agiria se você já tivesse aceitado aquela situação? Como você agiria se você já estivesse encarando aquela situação de uma forma mais leve? Como você trataria o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, se você já tivesse aceitado que eles são assim, que esse é o comportamento deles? Claro que lembrando que a aceitação não é contrária à mudança, né? E a ideia aqui não é que você não pare de lutar de fato, né, pela mudança, enfim, das pessoas, mas é aceitar os fatos, não as suas interpretações aqui. Então, você pode fazer essa observação lá no redirecionar a sua mente, são os 4 passos. Primeiro, você observa que você está rejeitando. Depois, você se compromete intimamente a aceitar. No terceiro passo, você vai fazer novamente esse ciclo quantas vezes forem necessárias. E no quarto passo, você vai traçar um plano para que você você sempre se direcione para o caminho da aceitação e não para a rejeição. Você pode se lembrar do que causou essa realidade, das causas da realidade e reconhecer que algum tipo de história levou até esse momento, levou as coisas a serem assim. Considere como a vida das pessoas foi moldada por uma série de fatores. Observe que, dados esses fatores causais, e como a história conduziu até este momento, essa realidade tem que ocorrer exatamente assim. Foi assim que as coisas aconteceram. Poxa, às vezes o meu marido ele não teve uma referência de pai e teve uma mãe que foi extremamente presente, extremamente dominadora. Então, muitas vezes ele não teve uma referência masculina, ele não sabe como é ser um homem, exercer o papel de homem. Às vezes você não teve uma referência como mulher saudável, né? Uma referência feminina saudável. Então você não tem uma referência do que é de fato ser mulher, do que é de fato ser mãe, do que é de fato ser amiga. Então observar esses pontos vai trazendo pouco a pouco esse caminho para a aceitação. Bom, então é isso. Eu encontro vocês no nosso próximo encontro. E
Qualquer dúvida, eu estou à disposição.